Bem-vindos ao Entre Páginas. Eu sou a Catarina. Eu sou a Maria Inês. E eu sou a Ana. Hoje vamos falar sobre um livro de Nora Roberts chamado Year One, que tem um tema pós-apocalíptico, acho que se pode dizer. Não é uma coisa comum nos livros de Nora Roberts, Não. para quem conhece. Este livro foi publicado no final do ano passado, portanto em dezembro de 2017. Vai ter a sua sequela em novembro deste ano, agora, e nós achamos que é uma trilogia, mas não temos a certeza do que estamos a dizer. Acho que vão ser três. Ela tem tendência para escrever Para fazer trilogia, já vá 4 no máximo. Portanto, Mas nada garante. Não garante, ela até pode resolver escrever mais. Este é um livro diferente dos outros, portanto, se calhar. Para quem não conhece Nora Roberts, a regra geral é uma escritora de romance, ela já escreveu outras coisas com uma temática ligeiramente fantástica. Sim, que nós até já falámos na revista de uma Sim. trilogia dela até. Exatamente. Mas normalmente bastante mais leves do que este. Devo dizer que houve imensa gente espantada por aquilo que sai no livro, porque digamos que a Nora Roberts deve ser, bem, eu não quero dizer que é das pessoas que mais publica, mas ela tem, desde que começou, 250 livros publicados, mais ou menos. Portanto, é prolífico. Dos quais uns 200 são romances. Ela depois tem Exato. outra linha que são os mistérios e etc. Os policiais, mas, ou seja, em 250 livros ela habitou as pessoas a de uma certa coisa Exato. que não foi bem aquilo que se passou neste livro. De Não. todo. Não foi, não. Este livro acaba por ser, efetivamente, também foi escolhido por ser passado durante um apocalipse e mostrar o pós-apocalipse, e acabamos por seguir uma série de personagens diferentes durante aquilo que eles apelidam de Doom, portanto, maldição, qualquer coisa, ou, portanto, há uma doença, um vírus, algo que eles nem sequer explicam muito bem o que é, que se começa a espalhar e de repente, logo no início do livro, já morreram, não sei, 2 milhões, O comentário, 3 milhões, o 4 milhões comentário de que eu pessoas. vi foi que no início do livro morrem 5 bilhões de pessoas. Morre um quarto da Terra. Sim, é assim uma coisa Sim, qualquer. logo, tipo, Exato. relativamente rápido. Mas que ninguém sabe o que é, na verdade, e como é que se transmite. Sabem que só se transmite entre humanos, porque os animais Não são bem, não, graças pelo a menos, Deus. Exato. eles pelo menos... É Sabem a que se informação transmite dão. pelo toque. Sim, ou pelo menos pela proximidade, né? Fica sempre Exatamente. assim um bocado... Porque é interessante, porque eles não entram muito pela descrição do que é este Doom, mas acabamos por seguir grupos de pessoas muito distintos, com diferentes profissões, diferentes idades, em diferentes partes, maioritariamente dos Estados Unidos. Sim. E acabamos por seguir estas personagens e da forma como é que elas estão a lidar com o caos e a destruição que reinam à volta delas, basicamente. E acho que, acima de tudo, temos aqui personagens que acabamos por seguir de forma mais direta, que obviamente estão em contacto com outras, que vamos conhecendo também, e que no fim acabam por se encontrar mais ou menos todas num único local, mas mais para o fim do livro, e então acaba por ser muito interessante. Tens coisas tão diferentes como uma mulher que tem gêmeos durante o apocalipse, portanto ela tem bebés, então ok, como é que é gerir essa situação, e que forma um pequeno grupo com um paramédico e com uma médica. E depois há uma jornalista que faz um complô ali com um hacker, que é bem divertido, e então, ok, formam também um grupo. Então é muito interessante ver esta necessidade das pessoas também, não é? Sim. Eu, para ser sincera, ou seja, há também que dizer que não é a parte fantástica deste livro, não é só a parte de, oh meu Deus, há uma doença qualquer e está tipo, toda a gente aqui a morrer, mas também, à medida que uns morrem, atacados por este Doom, que eu acho que tem origens mágicas, sim. Existem outras pessoas que sobrevivem, que, digamos, acordam em si poderes mágicos ou descobrem que afinal são fadas e têm asas. Não, e eles melhoram aquilo que eu literalmente, pelo menos que eu percebi, porque eu percebi-me que o que era, quando se deu o apocalipse, toda a gente que tinha, já havia um casal, um dos casais, sim, já tinham poderes tinha. imersos. De repente, sim. O que aconteceu é que aquilo basicamente fez boom. Sim. Eles de repente conseguiam fazer tudo aquilo que conseguiam fazer em poucas doses, conseguiam
sei lá, sim, uma ponte. Em vez de acenderem uma vela, pegavam fogo a uma cena. Exatamente. Sim. Não, e acabam por ser vários, tipo mesmo o paramédico, que conseguia de algum modo sentir se as pessoas sobreviviam ou não, e que já tinha uma noção, acaba por conseguir passar mesmo a ver como é que se as pessoas vão mesmo sobreviver, como, e então, não é, que até é muito interessante. Eu gosto muito daquela personagem porque ele efetivamente está tipo a desistir de género. Então eu sei sempre, à minha volta só vejo as pessoas que vão morrer, até que aparece uma grávida a ter bebés e que é só luz, e que eu digo, ok, afinal há esperança para a humanidade, ou pelo menos para a sobrevivência. Então é muito giro, porque é esses pequenos dons que estavam muito latentes, se calhar, de repente é isso, há o boom, e um bocado eles dizem, ao longo do livro, especula-se que pode ser este balanço, ou seja, existe este doom, não é? Que é horrível e que está a destruir a população, mas que então quase que para balançar houve outros poderes mágicos pela luz, pelo bem, que também ganharam força numa de... Sim, mas aquilo dá a ideia que... Pronto, nós já, entretanto, acho que fizemos spoilers até ti. Nós podcasts sem sempre spoilers. Aquilo, basicamente, existem os imunes, não é? Que é aqueles que são imunizados. Mas dá a sensação que eles são todas pessoas que têm magia. Sim, mesmo aqueles que não é óbvia, eu acho que... Há sempre alguém que tem... Com quem é imune, geralmente tem magia. A ideia que me dá quando escreveram, quando aquele início do Doom apareceu, a ideia que me dava era que aquilo já era qualquer coisa que já devia ter acontecido, porque aquela descrição do círculo das pedras e aquilo já ter acontecido de uma vez um bacana ter lá o Max, não é o Max? Não, é o Ross, que é o que gera tudo, o paciente zero. Que matou o pássaro e o pássaro caiu lá no meio e depois ele voltou a repetir exatamente a mesma coisa. Portanto, há ali qualquer coisa de um ritual qualquer. Parecia que já estava dormente e que estava simplesmente à espera da última cena para aquela velhota a contar, a dizer tu és o... Pois, porque há lá o livro da Nora Roberts, quando há magia, há sempre uma coisa... Eu acho que ela tira muito da tradição Wiccan. E portanto há todos os 3 e os 7 e os não sei o quê, e normalmente as frases com que eles se saem nessas alturas, claramente logo no início, quando ele entra pela porta e tipo a vozinha, não é? Tipo, sai-se tipo, com uma frase claramente tipo Exato. We are all going to die, tipo, doom. Yeah. Eu por acaso, aquilo que eu mais gostei no livro, bem, ao início ainda fiquei um bocado assustada porque pensei que ia haver muita descrição e muita coisa. Mas não, o livro é muito rápido, o livro lê-se muito depressa porque tudo está a acontecer e depois uma pessoa, como é que ele está tudo a acontecer ao mesmo tempo? Tu tens sempre vontade de continuar a ler aquilo persistentemente porque tu queres saber o que aconteceu a toda a gente. Sim. Eu acho que ele faz um estudo das personagens, não é assim muito, em alguns casos acho que não é assim muito avançado, mas há outras que claramente ela fez latch ali e mostrou o quão ela cresce, o quão ela... O quão elas podem ir longe para sobreviver, okay? O que é que eles podem... Sim, essa foi a parte que eu mais gostei do livro, foi depois de morrer não sei quantos bilhões de pessoas, como é óbvio, os que sobram nem todos são boas pessoas, portanto depois há obviamente os outros humanos que resolvem que quem tem magia é impuro e tem que morrer e as coisas do costume. E vive ao extremismo sempre. Depois existem o pessoal que tem magia que acha que os humanos são fracos, então os humanos têm que morrer, pronto. E as nossas personagens estão sempre lá um bocado no meio de género, nós só queremos viver em paz e de seco, por favor deixem-nos em paz. Sim. Mas eu, por exemplo, é uma coisa que eu gosto em livros, é toda aquela parte de justamente depois deles encontrarem basicamente aquela cidade que eles acabam por depois viver todos em conjunto e que encontram-se todos, e daquela organização interna deles e de como é que sobrevivem e tipo, claro, depois têm sempre imensa sorte porque há sempre alguém que sabe criar animais e alguém que percebe alguma coisa de agricultura e alguém que percebe não sei o que. E há um médico! Mas isso tem tudo a ver com aquela cena do... vou-lhe dizer que isto não é bem isto, mas da profecia da outra bacana em que tinham que vir a ver uma data deles que tinham coisas diferentes para fazer o... Sim, pelo menos a ideia que me dá. Sim. É que eles foram escolhidos a dedo, basicamente. É um bocadinho. Mas eu gosto muito dessa parte. Eu gosto da parte tipo, de os ver. Tipo, eu gosto da parte da logística. Do e depois, não é? Ou seja, porque a verdade é, o livro tens um pedaço que é o apocalipse, que é o que é que está a acontecer. Sim. E depois então, está bem, ok, isto está a acontecer. Já aconteceu, parece que já aconteceu o grande boom
das mortes, Sim, não é? depois Da acalma. destruição, e depois parece que, ok, continua a haver pessoas a morrer, mas parece que já não é o foco do livro e que já não é aquilo que está... Não continua, não é exponencial, porque já tinha acabado o mundo. Mas é giro é que, ok, isso aconteceu. Principalmente porque o tema deste mês era o pós, então, e o que é que acontece agora, não é? Isto tudo aconteceu. Sim. E é super ver pessoas que têm profissões diferentes, têm... E pessoas que nunca fizeram aquilo na vida. Olha o casal das bruxas, dos bruxos, Sim, witches. sim. Que nunca na vida deles tinham feito uma camping trip. Não se viram E a daquilo. felicidade. Exatamente. Yeah. E que por acaso tropeçam num bacana que também tem um cãozinho e que depois ele é que os vai ajudar. E opá, é ver esse género de coisas. Sim, depois pois, pronto, alignment houve toda aquela secção em que eles estão lá, em que eles vão ter com o irmão dele, não Sim, é? sim. O irmão do Max. E encontras mais uma série de personagens que são maioritariamente miúdos mais novos que andavam na faculdade e que não sei o que estavam tipo de férias no fundo, e eles vão lá ter, e essa parte, apesar de eu ter achado piada, porque também pronto, encontras pessoas novas e que têm outras perspectivas e não sei o quê, houve ali uma parte para mim que foi um bocadinho mais seca, do género, literalmente tipo, houve uma parte do plot que era que andava a comer os Doritos porque as estoques de comida estavam a desaparecer, o género, claramente isto era tipo, anda mais rápido, não é preciso. Sim, não, eu estava mais a referir ao facto deles terem de repente uma pessoa que sabia crescer, sabia tratar de animais, e sabia caçar e sabia ter agricultura e sabia tudo e mais um par de botas. Foi-lhes calhar ali uma... Estás a ver o oposto deles, estás a ver? Já ali conseguiram safar naquele... Porque eles até lá ainda tiveram sustos, não é? Sim, eu por acaso eu achei piada porque, ao contrário de um romance normal, ninguém está safo neste livro. Exatamente. E há sempre pessoal a morrer. Normalmente os livros da Nora Roberts, do primeiro capítulo, já sabes com quem é que eles vão ficar no fim. E eles sobrevivem e ficam juntos. E acabam com um pedido de casamento, não. Sempre. E aqui não é bem assim. Não, aqui não é Aqui nada assim. não sofre ninguém. Mas há bastante sustos, tipo, e em personagens que são muito centrais, tipo a jornalista também. Sim. Que tipo, quando elas tentam sair da cidade e coisas que são mesmo negras e que tu pensas, sim, e que infelizmente pensando numa situação destas, se isto fosse uma situação real, sabemos perfeitamente que há acontecer. pessoas que gostam de ser cruéis, um aviso assim, vagamente... Não vão, para quem gosta destas coisas, tudo bem, mas não é not for the faint of heart, ok? Porque não é assim horrível, não é das coisas mais horríveis que alguma vez li na vida, ok? Não é? Mas custa um bocadinho. Borderline ali no... Tu tem cuidado com o que estás a ler, porque isto às vezes é capaz de depois não queres tocar nas pessoas e... Sim, aquela... Quando a germofobia pode pegar também. Ao início, quando ela está tipo, a descrever os efeitos da doença, é tipo... Eu estava a ler aquilo a pensar, foi nessa altura que eu percebi, ok, então isto não é um livro normal, já percebi, porque é literalmente a descrição de tipo do que é que acontece, pessoal, tipo, sangrar por todos os orifícios que efetivamente tem, e é tipo, eu não percebi, ok, tá bem, já percebi que tipo de livro é que é, mas assim, eu acho tipo sets da tone, porque a partir daí tu sabes que as coisas estão más, exatamente, é? E a partir daí não é só pessoas a morrer assim, é pessoas a serem... mutiladas, não vocês puseram lá para cima. Tem momentos bastante dramáticos de pessoas e tipo um bocadinho ambíguos, por exemplo quando a jornalista eles ainda estão a tentar, a jornalista pronto, tipo, morrem não sei quantos bilhões de pessoas, mas eles continuam a tentar fazer telejornais com as pessoas que têm para tentar passar notícias, mas não todas as notícias, porque senão aparentemente o governo fecha-os porque eles não querem que toda a gente que saibam que já morreram. Porque depois é tipo toda a cena de será que ainda está presidente? Não, agora o presidente morreu, então e o vice-presidente também já morreu, então agora está tipo a ministra da Agricultura. Eu gosto do pormenor. É isto que é o presidente agora, porque morreram todos. E há aquela cena em que aparece o antigo apresentador do telejornal principal que deixou de aparecer e eles achavam que ele não tinha sobrevivido ou qualquer coisa, e há um dia que a jornalista decide ir à rua para tentar contar a história de alguém que está a conseguir sobreviver e descobre uma comunidade que na cidade acaba por conseguir entreajudar-se, etc. E que de repente este jornalista, este apresentador aparece ligeiramente bêbado também, mas completamente tipo, eu é que vos vou mostrar o que é uma notícia de telejornal e não sei o quê, e mata-se em direto. Sim.
E, portanto, tu percebes que as pessoas não morrem só da doença e morrem Sim. do medo e de tudo o que se gera à volta daquilo. Portanto, ou seja, uma das frases que ela diz que é eles estão a contar os bilhões de pessoas que já morreram e ela a certa altura diz sem contar com todos os outros que não morreram pela doença, ou seja, que morreram entre lutas, entre suicídios, doenças normais, do género, pessoas que já estavam... sim, ou pessoas que sofreram algum tipo de... se magoaram de alguma forma, e como os hospitais também não têm propriamente muito staff, também não conseguem ter eu acho que coisas básicas. que o livro tem uma vantagem. Eu também não li muitos livros destes, portanto não sou propriamente muito expert no assunto. Mas acho muito bacana o facto de tu veres do princípio, e é uma introdução muito simples, ok? Ela explica, ainda tens aquela cena do ritual e da bruxa, sim, etc. Um capítulo, mas exatamente, é uma coisa muito simples, mas depois mostra-te como é que aquilo começou a expandir e depois mostra-te um pós de meio ano ou uma coisa assim, ou 2 meses, uma coisa assim. Já E depois de repente a história começa. A história não é que não tem uma introdução, porque tens uma personagem que no início aparece, vais ver as repercussões de todas as ações daquilo. Mas depois não segues essas personagens, porque essas personagens morrem. Sim, mas no entanto tu vais ter noção. Há ali uma certa. Quando aparece o médico, tu aí vês. Tu percebes a ligação entre todos. Sim, todos. Uns são filhos destes, ou conheciam, ou que não sei o quê, depois não. Aliás, é a filha dela. A filha do paciente zero, a filha do paciente zero é a grávida que aparece tipo 6 meses depois e que efetivamente estava grávida quando isto começou. E por isso é que não foi à Escócia, não é? E por isso é que não tinha ido à Escócia. Sim, exatamente. Porque tinha gêmeos e não tinha gravidez de risco. Sim, depois tipo, acabas por encontrar depois ela aparece. Eu acho que a Nora Roberts, muitas vezes, nos livros que eu já li dela, muitas vezes isto acontece. Também tem trilogias maiores e tudo mais, que é... Há sempre ali alguns pontos de contacto, não é? E pessoas que... Não, mas é que faz sentido. Mas este é muito interessante. No fundo, se tu fores pensar, eles quase que estás a fazer assim, não é? Estás a fazer um círculo, quer dizer, apanhas todas as... E vão ter de buscar, porque a bacana as bruxas veem a jornalista, eles seguem a jornalista, eles mais tarde vão se encontrar na coisa. O Max conhece quem é aquele que não era o Max, eles conheciam algo. O Max vão ter com o irmão, depois o irmão torna-se num dos vilões com a namorada ou quem quer que seja, que depois decidem que têm que matar a outra. E a única coisa que eu não gostei muito foi efetivamente dos vilões. Sim. Ou seja, porque tu tens esses dois, né, que são basicamente também 2 bruxos super poderosos que resolveram go to the dark side. Exato. E depois tens ainda os grupos de humanos que acham que quem tem magia é impuro e andam tipo naquela caça às bruxas. Mas essa eu acho muito natural. Essa eu também achei mais natural. Eu achei que os outros tiveram um pouco... Estás a ver, tipo, do nada, ok, não, nós somos claramente bruxos negros e agora tu tens que morrer porque há uma profecia. É aquela aparição, o do Dawan. Exatamente. Eu não percebo ali, quando elas vão pelo túnel, a Fred e a Arliss, sim, a jornalista. Que é aquela cena que aparece lá um sorcerer de olhos vermelhos e tipo já cabelo super comprido e fico tipo... Foi tipo eu acho que é isso. Eu acho que claramente o Doom tem origens mágicas. Sim. E tu percebes que há magia porque as pessoas tinham aqueles poderes que agora ganharam força. Mas depois há coisas que não são explicadas. Mas é que eu também acho que é assim estas coisas, não é? Exatamente. Sim, também deve ser tudo agora ali no próximo livro. Eu acho que assim, passando para aquilo que eu não gostei, que foi o fim. Acho que ninguém o fim claramente explica um bocadinho. Não gostaste? Eu não adorei. Eu confesso que, ok, não foi uma coisa que eu tenha lido e tenha ficado super decepcionada, porque naquela altura, ou seja, basicamente, nós estamos aqui a falar estas personagens todas, eles depois acabam por se encontrar todos e tentam formar uma comunidade numa cidade, depois basicamente são atacados e a personagem que nós até apanhamos muito no início foge. Nessa altura nós já sabemos que ela está grávida, acho eu, que era a namorada do Max. Ela foge e está sozinha durante algum tempo, enquanto tenta tipo, não encontrar ninguém e esconder-se e não sei o quê, e depois lá consegue ficar refugiada numa quinta onde vive tipo um gajo que também está sozinho. Pronto. Sim. E depois eles dão-se bem. Apaixonam-se. Sim, mais ou menos. Pronto. E depois passam tipo outra vez mais não sei quantos meses. Pronto, e depois, efetivamente, o que acontece no final é que os últimos capítulos é só eles os dois na quinta, aquela evolução, e depois
Ela tem a criança, a miúda, sim, que é uma rapariga, rapariga, e que depois aparece uma pessoa à porta, tipo um visitante, a dizer que vem visitar The One, então percebemos que o bebê agora vai ser a salvação do mundo, e que ele diz que quando ela tiver 13 anos, ele vem para treiná-la, para ela poder salvar o mundo. E para aquilo que eu percebi da descrição do Goodreads, isto é o plot do próximo livro. O próximo livro ela tem 13 anos e ele chega. E eu fico tipo, ok, mas eu queria saber tudo o resto das pessoas. Pronto. Eu acho que toda a história é baseada naquelas pessoas todas, em seguirmos as pessoas, em percebermos como é que pessoas diferentes se unem ou não para lidar com isso. E de repente... E depois torna-se outro livro. E depois torna-se um livro completamente diferente, que é seguir uma pessoa que tem uma criança mágica e que vai salvar o mundo. Foi basicamente isso. Com um romance um bocado forçado no fim. Não é que o facto da criança mágica e salvar o mundo seja uma coisa terrível, porque eu acho piada a essas cenas. Mas é assim, não tem nada a ver. Pois não é outra coisa. Se ainda fossem os gêmeos, ainda dizia, está bem, está certo, eles nasceram ali no meio daquilo tudo. Pode ser, está bem. Não, é mesmo assim, assim. Mas eu devo dizer, os gêmeos vão... Os bebés que estão no primeiro livro, porque é os gêmeos... Mais o terceiro. Mais outro que estava no hospital e que eles salvam e não sei o quê. Sim. Esses putos claramente vão aparecer agora. Está bem, mas eu queria saber os pais dele. Pera, se calhar eles vão ser os sidekicks na quest. Podia ser. Não sei o que é que vai acontecer na próxima. Mas o problema não diz muita coisa. Não, só diz isto. Em novembro a gente volta a falar. Mas aqui a questão é, ou seja, se ela fizer isto, eu não sei, a Nora Roberts costuma ser previsível, mas este livro não. Portanto, pode não acontecer. Ou seja, mas se isto for o primeiro, se o segundo for tipo, imagina que para o que eu estou a perceber, vai ser o treino do The One, não é? Da rapariga agora, porque ela finalmente atinge os 13 anos e não sei o quê. E depois... Entretanto, se entrarem com os sidekicks e o terceiro for tipo, eles vão numa quest, no fundo são 3 livros completamente diferentes. Totalmente. Portanto, por exemplo, ela podia ter mantido a cena toda. Ela podia, para mim, que eu acho que foi aquele fim, peço desculpa, mas frustrou-me imenso. Ela podia ter mantido aquela cena toda. Até podia ter encurtado um bocadinho o livro. Ter feito só o bacana a fugir e a ter o bebê. Para que o romance? E é o romance para mim que vai forçado. O romance é bem forçado. Aquilo tipo, parece que ela está a obrigar-se. Porquê? E quer dizer, eu não posso criar uma criança se eu não tiver... Mas ela já tinha tanto romance para trás. E não era tipo, é aquele romance mais... Era um life-changing romance, era tipo toda uma cena. Para mim, o Jonas e a Katie... que não é, que a gente sabe que não, mas ao início quase que parece que eles vão ficar juntos, porque não pegar daí. E depois pegam com o Jonah e com a médica, com a Rachel. E depois, ou seja, é um livro da Nora Roberts nesse sentido em que há casais que se vão formando, porque mesmo os amigos lá, aqueles miúdos mais novos da faculdade, há uns que também se juntam, tu percebes que há ali qualquer coisa, há umas coisas, mas não é o foco do livro. Até que se torna o foco do livro, no fim, por uma razão qualquer. É que era bem da fixe. Uma das cenas que eu estava a curtir imenso no livro era o facto de, ela não fez romance nisto, como é que é possível? Não, pois não. Sem ser, como é que se chama? Ou seja, o Max, a Lana e a Max. Exato, a Lana e o Max, que são tipo o casal que que eles já estão juntos quando o livro começa, que depois descobrem os poderes em conjunto e não sei o quê. Sem ser esses, que até era uma cena fixe, porque era uma cena tipo, pronto, eles já estavam juntos e estavam era uma continuação. É perfeitamente tipo, normal, tipo, tens todo o tipo de pessoas e depois tipo de género. Spoiler, vamos matar o Max. Que horror! Não, Max! Porque a Lana precisava de mais depressão na vida e agora, tipo, tu estás grávida sozinha, foge aí no meio do caos morte e diz, mas espera, para acabar bem o arranjo do outro homem no final. Tipo, não, também não gostei. Não gostei dessa mas eu gostei da personagem dele. Eu achei que ele era uma boa personagem. Ela... Não tive tanta ligação com ela, na verdade. Tive mais ligação com outras personagens que achei mais interessantes. Mas o Max era extremamente real, estás a ser género, porque ele tomava ele também entrava em pânico e tinha as suas cenas, mas ele tomava as decisões. Ela às vezes era demasiado awesome. Exatamente. Ela às vezes é tipo, olha aqui uma cena mágica e tu pensas, oh meu Deus, ela vai morrer e ela tipo estala os dedos e tipo, eu sou maior. E depois não se lembra como é que fez, mas fez. Aquela cena da ponte. O poder de surge. A da ponte eu não achei muito, ou seja, eu não achei muito irrealista, porque eles estão os dois usar os seus poderes. E canalizam os seus poderes para literalmente rebentar uma ponte porque estão a ser perseguidos. Agora, quando ela é atacada pelos bruxos negros, não é? Que é tipo, basicamente o irmão dele e a namorada, tipo, tu pensas, ok, isto vai correr mal para ela. Mas não, ela tipo sabe tudo. Mas, por exemplo, aí gostei do Max, porque o Max era uma pessoa que já estudava, percebe-se claramente que ele gostava de estudar e de investigar e tudo mais. Ele já tinha poderes. E ele já tinha qualquer coisa e estudava e investigava os seus próprios poderes. Então ele estava muito
fazia sentido quando ele estava a tentar, por exemplo, afastar o irmão e a namorada que foram para o Dark Side, que tipo tinha um propósito, que fazia sentido ele conseguir fazer aquilo. Sim, mas ela não, ela é tipo, estou a sentir qualquer coisa, está aqui qualquer coisa mal e agora pum, tem poder. E a cena dela, eu acho que é um bocadinho exagerada. Claramente ela queria fazer com que ela fosse a... Ela vai ser a Virgem Maria, sem ser virgem. No fundo a outra, claramente. Ela vai ter os poderes todos e mais alguns. Mas a verdade é que ela tinha um bocadinho de tudo, porque enquanto que o outro sentia a morte e via não sei o quê, a outra, o Max conseguia fazer as cenas dele, a outra era a fada e não sei o quê, porque eles no fundo são todos criaturas, já repararam, eles são todos elfos e cenas assim, parece que de repente é como se existisse todo um outro mundo. E ele foi de repente houve merge das duas realidades, quase. E aqueles que tinham genes dormentes, olha, vieram lá de cima, basicamente isso que eu estou a dizer. E cá de tudo, sim. E há a sensação que ela é um bocadinho de tudo. Aquilo chegou ali e misturaram todos os genes, fizeram ali um coquetelzinho e apareceu ela. Porque ela também achei que ela era poderosa. Eu estou a sentir, eu acho que este é bom, aquele é mau, não, mas estás a ver, tipo, e ele é... E ela, para mim, tem um problema, que é, tudo bem, o Max parece-me extremamente, como eu disse, humano, e ela parece-me demasiado goody two shoes. Pá, tudo bem que uma pessoa fica overwhelmed. Ela não tinha ido à rua, e aquela cena dela ficar completamente, oh meu Deus, e o mundo está a acabar, e está toda a gente, tanta morte, tanta destruição, tanta coisa, mas ela às vezes parece... Um bocado alegada, tipo, já me parece estalos, entra para o carro, mulher, não fiques tipo aí a olhar para eles, tipo, mexe, faz coisas. Que ela é... Às vezes parece um bocadinho, peço desculpa dizer isto, mas parece uma banana. Eu acho que aquela é a personagem que, para mim, foi a personagem com quem eu menos tive ligação, ou seja, tinha menos interesse nos capítulos que eram da perspectiva dela. Era aqueles que eu tinha um bocadinho menos interesse. Tinha mais interesse porque até gostava da personagem do Max e do outro com o cãozinho e tudo mais. Mas a cena de ver as coisas pelos olhos dela dava-me menos interesse. Tinha mais interesse com outras personagens. Mas eu devo dizer que eu acho que nós não acho... Eu também concordo que de todos não foi a personagem que eu achei mais interessante, mas acho que é por aquilo que a Ana diz, que é ela às vezes, e eu acho que foi propositado, porque toda a gente é bem motivado e estão sempre a fazer qualquer coisa. Ou seja, tentam fazer aquilo, tentam resolver da maneira que eles acharem melhor, mas tentam. E ela às vezes é tipo fugir, indecisa e bloqueia e foge e está tipo uma banana, como tu dizes, no meio da estrada, tipo, oh meu Deus, mas isso é bastante humano, não é? Tipo, que é, nem toda a gente reage de uma do... Ou seja, eu acho... Vamos fazer coisas. Eu acho que isto foi de propósito, do género, para mostrar que, efetivamente, nem toda a gente vai, tipo, saber o que é que há de fazer e vai, tipo, se calhar, tornar-se numa poça no meio da estrada, mas, ao mesmo tempo, acho que é por isso que nós não gostamos tanto dela, porque nós gostamos de, especialmente, personagens que façam e que sejam mais... Porque eu acho que é aquilo que nós também gostaríamos de dizer. Eu seria comigo, assim, seria assim. Não, eu se calhar ficava no meio da rua. Eu também tenho a noção disso, eu ficava. Mas, por exemplo, olha a Alice. Sim. Que teve aqueles stresses todos e houve uma altura em que ela simplesmente não... Sim, bloqueou um bocado. Ela bloqueou, ela tipo, não sei o quê. Ela tinha acabado de... Peço desculpa, spoiler again. Ela tinha morto uma pessoa. Ela nunca tinha... Ela tinha visto um homem... Ainda... Não tinha passado um dia, ela já tinha visto um homem a suicidar-se à frente dela e tinha morto o outro. Pá, ela a certa altura tipo, ficou sentada tipo, mas o que é que eu vou fazer à minha vida? Eu acabei de ver isto tudo e tipo, estás a ser? Mesmo assim, pá, sei lá, ela... Sim, ela mesmo assim, ou seja, deu-lhe aquilo, mas depois tipo, foi abaná-la e siga. Exatamente, tipo, a outra chegou lá e abanou-a. Agora o Max às vezes tenta abanar ela e ele fica a olhar para ele dizendo não, tipo, só depois isso. Eu acho que é por isso que é isso, eu acho que é por isso que nós... Eu percebo porque é mais ela frustrante a personagem. Eu acho que nem é sequer, torna-se um bocadinho demais, porque eu percebo. É como dizes, e que tu dizes, somos humanos, portanto ninguém vai reagir da mesma maneira perante as coisas, não é? Portanto, há alguns que até compreendiam mais se ela, tipo, se tivesse nos sonhos não se mexesse mais, estás a ver? Mas ela depois age em contrário àquilo. Sim, mas depois tipo, é bem da calma tipo, no momento a seguir e vamos ensinar alguém a cozinhar, porque é possível. Pronto. Sim, pronto, dizer que ela era tipo chefe, assim, sim, ela era sous-chefe e trabalhava num restaurante. Portanto, isso só quer dizer que as pessoas que fazem comida são awesome, portanto. São super calmas, é isso, sim, são super calmas. Tipo, morte, causa e destruição, vamos fazer um soufflé. Exatamente, olha,
É isso. Mas sim, é assim, no geral eu gostei do livro. Eu gostei bastante. Eu acho que vou ler o próximo também. Apesar de ser isso, eu acho que tipo, todo o livro é uma coisa e depois o final é outra e agora, tipo, ou seja, a continuação... Ainda vai ser... Nós podemos ficar surpreendidas. Ela até pode ir agarrar, tipo, durante 13 anos pode ter acontecido muita coisa naquela comunidade e como é que evoluiu e... Opa, e eu não me importo nada. É assim, se ela não simplesmente ignorar a comunidade, eu por mim já acho excelente, estás a perceber? Porque o meu medo é que ela pegue naquilo e pegue só na miúda, estás a ver? E seja tipo uma training montagem durante um... Exatamente! Pois, eu também não sei o que é que aí vem, é um facto. Assim, não falta muito tempo, não é? Se ela Porque fizesse... faltam 2 meses para o livro sair, mais ou menos. Portanto, Pá, ela vai na volta, ela acaba se calhar por fazer a mesma coisa que fez neste, que é teres começas naquela coisa, a explicar o que é coisa, depois também... aquela passagem de outro capítulo, 6 meses ali no coisa, neste caso vão ser tipo 13 anos condensados no capítulo 2, e depois começa o 13. Pois é, capaz. É assim, eu por um lado, como nós literalmente quando acaba o livro, a miúda acabou de nascer, não tem provavelmente personalidade, é um bebê. Sim. Portanto, acredito que eles passem essa parte. Ou seja, nós não sabemos, até pode se tornar numa personagem super interessante e ser giro vê-la a desenvolver os seus poderes, etc. Sim. A realidade é que, tipo, aquilo que eu mais gostei neste livro, que foi todo este desenvolvimento do crescimento das pessoas no pós-apocalipse, claramente ali já não vai estar presente, não é? Porque já passou tanto tempo que tu vais saltar ali uma data de estabelecimento da economia e como é que funcionam agora. A descrição do Goodreads diz mesmo, ou seja, a descrição é muito voltada para a miúda, que é de 13 anos, em que ela continua a ter que ter cuidado com aqueles grupos de raiders, simplesmente pessoas passadas e que, enfim, mais o grupo dos puristas e não sei quê, que estão sempre à procura da sua próxima vítima, portanto percebe-se. E mais os bruxos, porque os bruxos todos sabem da profecia e todos aqueles que são maus sabem que entretanto deve ter nascido o The One que era toda a gente à caça. Pronto, portanto percebe-se que... No fundo ela deve ter vivido dentro daquela caça durante 13 anos. Durante 13 anos ela não saiu do quarto, foi tipo o Harry Potter. Pronto, Dani. Viveu debaixo das escadas. Olha, eles podem de facto, eles têm escadas e aquilo é tipo... Deu uma reflexão super bem sucedida depois do puto viver 11 anos debaixo das escadas, portanto nunca se sabe. Nunca sabe o que é que vem. Okay. Mas em novembro vamos descobrir, basicamente. Pronto, acho que ficamos por aqui. Acho que vale a pena ler, mesmo o fim, sabendo que o fim é um bocadinho frustrante. Vale a pena ler, porque o livro é completamente diferente de um livro normal da Nora Roberts, é muito surpreendente e eu acho que é mesmo acho que é uma boa leitura. Eu acho que o próprio filme, apesar de vocês ficarem um bocadinho sem saber o que é que raio que aconteceu às outras personagens, ok, porque é verdade, acho que mesmo com aquele filme vocês podem ficar só com este livro. Este livro, porque enquanto está naquela parte do fast-paced, eu acho que está muito bom. Está muito bom, sim. Ok? Portanto, aconselho a ler. Então, se calhar ficamos por aqui sobre o Year One da Nora Roberts, mas pensando já em outubro, para vos dar tempo para ler, decidimos que em outubro iremos falar do Frankenstein, da Mary Shelley, para também marcarmos este ano que se celebra os 200 anos da edição deste livro, e portanto, para não passar em branco, fica o convite. E é isto, até para o mês que vem, boas leituras!